Muito bem-vindos à nossa primeira parte da nossa reunião executiva do 29º seu, tá? Então, nós vamos ler uma página aqui e logo depois nós pedimos a Nete para fazer a nossa prece. Pode ser, Nete? Beleza. Então, vamos lá. Do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. André Luiz. E assim, Mestre Jesus, diante dessa bela leitura, né, dessa bela orientação do nosso companheiro André Luiz, nós rogamos a assistência da espiritualidade amiga, através dos nossos mentores e amigos espirituais, através de todos esses espíritos que trabalham tanto, né, como diz Haroldo, nessas caravanas que não cessam, né, que incessantemente trabalham para nos ajudar, para nos soerguer, para fazer com que cada um de nós, enquanto espíritos encarnados, possamos entender o papel que cada um de nós desempenha neste momento, nessa hora, nesse planeta, nessa encarnação. Abençoa-nos, Senhor Jesus, em nossas disposições de trabalho, no nosso desejo, Pai, de crescer, de evoluir, mas principalmente de aprender e colocar em prática os ensinamentos que vamos receber nessa tarde. Que esse trabalho em rede, né, que o 29º nos proporciona, seja de muita valia para todas as casas, para todos os seus, para todas as regiões aqui presentes nesse momento. Abençoa, Pai, o nosso irmão Edivaldo, que vai nos proporcionar nesta tarde palavras de alento, de ânimo, de encorajamento. Abençoa a cada janelinha que abriu-se para ti, Senhor, nesta tarde quente, mas linda, que o Senhor nos proporciona. Abençoa todos nós e se conosco hoje e sempre. Obrigada, Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde tarde, a Dona todos. Rosa. Boa tarde, Carlinhos, chegou agora. Rosa Moreco. Olá, querida. Então, amigo, Nossa, Rosa. Boa tarde, tudo bom? É só para falar que nós temos companheiros e companheiras aqui que não são do 29º seu somente, né? Que sejam todos bem-vindos. Estamos muito bem-vindas. Agora as ofertas impedidas. A gente vai, então, passar a palavra ao nosso companheiro Edivaldo, que nos vai falar hoje sobre a promoção social espírita. Então, é com você, Edivaldo. É com alegria que aqui me encontro, agradecendo o convite, muito oportuno. Digo oportuno porque, nesse momento, primeiro, o SAPSE, CERJ, está lançando, já era um compromisso estabelecido,
uma capacitação a ser disponibilizada para as casas espíritas. Nós temos um documento chamado Orientação ao SAPS, que traça, desenha como é que o SAPS da Casa Espírita deve se organizar e funcionar. No entanto, ao longo aí do tempo, mesmo no período da Covid, em vários momentos, eu pude registrar que as casas espíritas têm apresentado alguma dificuldade para tirar do papel o que lá está escrito e trazer à prática, dando um passo adiante no aperfeiçoamento natural do trabalho que realizam na área do SAPS. Essa é a razão maior. Esse é o papel do CERJ, apoiar as casas espíritas para que elas possam aperfeiçoar o trabalho que já realizam. Então, no dia 31, quinta-feira próxima, eu vou aproveitar o programa de rádio na Rádio Rio de Janeiro, Novos Rumos, para dar o lançamento por oficial, né? É um vídeo, vamos começar com um vídeo de 18 minutos, disponibilizado no YouTube do CERJ, portanto, ao alcance de todos. E esse vídeo, ele traz a introdução necessária, né? Que tem um tanto quanto a ver com a nossa conversa de hoje. E a equipe do CERJ estará à disposição para tirar dúvidas, né? Para receber demandas da Casa Espírita, né? E, oportunamente, também, sendo necessário, dialogar com as casas através do seu, né? Esse material, ele, como eu disse, está todo dentro desse documento Orientação ao SAPS, do Conselho Federativo Nacional, FEB, e de acordo com o livro Conviver para Amar e Servir. Ele trata da proteção socio-religiosa, que é aquilo que a Casa Espírita faz, né? Ao longo do tempo, né? A Casa Espírita escolheu, optou, dentro da sua identidade espírita, por trabalhar no seguinte modelo, né? Ajuda material, moral e espiritual. Esse é o nosso trabalho. E, por outro lado, há que se considerar, a grosso modo, duas questões. As demandas que têm mudado ao longo do tempo. Hoje, cada vez mais, os fenômenos da pobreza são multidimensionais. Tem muitas expressões diferentes daquelas dos anos 50, 60 do século passado. A sociedade tornou-se muito complexa, né? Existe uma pobreza visível que a Casa Espírita conhece e quase sempre atende com a chamada cesta básica. Mas existe uma outra pobreza invisível nesse modelo de sociedade. Por exemplo, discriminação, preconceito, violência e, mais do que tudo, a quebra, a fragilização dos vínculos sociais, afetivos, dentro de casa, na sociedade. As pessoas estão, ainda que em multidão, aglomeradas, mas muito sozinhas, né? Porque é um modelo de uma sociedade urbana, veloz, tecnológica, né? Então, a Casa Espírita precisa dar conta também dessa dor, que é uma dor da alma, né? Não é
uma dor de bolso, como eu digo, são outras dores, né? Então, e a casa espiritual tem que se preparar tanto internamente, isso estende ao movimento espírita, como precisa se preparar para dialogar com uma outra realidade que se implementa no Brasil, que é uma proteção social, política pública por direito. Hoje nós temos equipamentos que não havia antes dos anos 2000, que vão cada vez mais se tornando conhecidos do público, igualzinho à clínica da família, né? Quais sejam o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o Centro Pop para a População de Rua, o Conselho Tutelar, Defensoria, etc. Né? Bom, nessa brevíssima introdução, já está a ideia do tema, né? A rede. Não é? E eu pretendo abordar esse tema contando com a contribuição da Caetana, que é da equipe, Caetana Abreu está conosco, e eu pretendo abordar de uma maneira bem prática, né? Vou fazer uma breve colocação doutrinária, por isso acho importante que a Rosa, que coordena os SAPs do 28º, esteja aqui, e a Silvia, que também é do 28º, para a gente trazer algumas coisas bem concretas de exemplo. Alguns que estão acontecendo no 29º e outros no 28º, que são campos experimentais do que nós estamos fazendo no SAP-CR. Qual é a nossa introdução? Rede é algo muito recente, né? Alguns sociólogos se debruçaram sobre a chamada sociedade em rede, né? Ou seja, que se vale sobretudo da tecnologia. A tecnologia de informação e de comunicação que se avançou velozmente, né? Daquele telefone fixo ao telefone celular e deste para o telefone, para toda essa rede de mídia, foi um curto tempo. Quer dizer, levou mais tempo entre o telefone fixo, chamamos aquele da Embratel, aquele preto, né? Levou mais tempo a mudança para o celular do que do celular para essa tecnologia de rede, né? No entanto, rede não é só isso, é mais do que isso. A rede é um modus dessa sociedade contemporânea, de troca, de relação, não é? Enfim, de estar junto. Vamos fazer aqui 3 momentos. Você tinha lá atrás, né? A cidade pequena, onde as pessoas se encontravam na praça, né? Era o rolê na praça. As moças e os rapazes se encontravam lá para se conhecerem, paquerarem e namorarem. Era a praça. Daquela sociedade antiga, o modelo era a praça. A sociedade mais recente, dos anos 80, de 1980 para cá, é a praça da alimentação do shopping. E agora já não é mais não só a praça. A praça é o lugar para confirmar o encontro, porque o encontro já se deu na rede. O encontro já se deu. Eu conversava com a minha filha e ela tem uma colega que está namorando firme, não mais na praça, não mais no shopping. Namorando, ela mora em Copacabana e o namorado mora em Santa Catarina. Firme. Um namoro firme. Tá? Então, daquela praça, nós demoramos a chegar ao shopping, mas a essa rede para contatar, é o WhatsApp. Veja, o WhatsApp deve ser de 2003, mais ou menos. Tem muito pouco tempo, né?
Então, o Facebook, o Instagram. Então, isso tudo são ferramentas de algo que é de cultura, de encontro, de troca, etc. Né? Tudo isso parece novidade e, de certa maneira, é. Mas não tanto quando a gente pensa no movimento espírita. É porque nós, do 29º, 28º, nós, do SEEG, não conseguimos ainda transpor, nós falávamos ainda há pouco dos jovens, isso será muito fácil para eles, o que é difícil para a nossa geração. Entender que o seu é uma rede. O seu é uma rede. O SEEG é uma rede. É isso. É uma rede. Tá? E quem inventou essa rede, que é o seu, que é o SEEG, não foi nenhum de nós encarnado agora ou mais lá para trás. Os pioneiros, nem mesmo Bezerra de Menezes. O pai disso, o inventor, foi o senhor Allan Kardec. E mais do que os espíritos, tá? Que orientaram Kardec. Eu quero chamar a atenção a vocês, nessa introdução, para algo que os espíritos disseram de maneira ousada no Livro dos Espíritos, no século XIX. Tá? Olha o que eles dizem na questão 540. É uma resposta longa. Eu vou ler o final. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei da harmonia, que o vosso espírito, olha só o que ele diz, ainda não pode apreender em seu conjunto. Isso é rede, gente. Eles estão falando de uma maneira que o universo se organiza em rede. Tudo está interconectado, do átomo ao arcanjo. É um conjunto. É assim que as coisas funcionam. Só que quando os espíritos disseram isso, a física que havia era física clássica, newtoniana. Era a biologia clássica nascente. No século XX veio a física quântica, tornou isso claro. E a biologia avançou. Então, esse é o mundo que nós não enxergamos. É tão difícil para nós entender que o mundo funciona assim, que tudo está conectado, como ele diz, ele diz claro, lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não apreende o conjunto. A gente vê as partes isoladas, mas não funciona assim. Pois bem, os espíritos disseram isto. E Allan Kardec, por sua vez, disse também, organizando o movimento espírita, que foi ele o pioneiro. Na questão 334 do Livro dos Médiuns, ele diz, né? Visitando-se entre si, trocando experiências, se correspondendo, as casas espíritas formarão a grande família. Ele propôs isso. Isso é o seu, isso é o SEEG, isso é o Conselho Federativo Nacional, lá em Brasília. Então, entendamos isso. E é isso, Andréia, Angelina e os demais, que os jovens vão entender facilmente. E nós temos dificuldade de entender. Havia uma expressão de um grande líder espírita para se referir aos espíritas de sua época. Sabe qual era a expressão? Espírita tatu. Espírita tatu. O que é isso? Espírita intocado na casa espírita. Ele adentrava a casa espírita e nela permanecia. Para dentro. O espírita tatu. O
Quem disse isso foi Leopoldo Machado. Uma liderança da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, que cumpriu um papel, e aqueles que o acompanharam muito nessa região de Bangu, porque eles seguiram a linha do trem, pegaram a linha do trem que vinha de Nova Iguaçu para a cidade, e de Deodoro para Campo Grande. Era o chamado ramal de Santa Cruz, né? Eles trabalharam muito isso. E aí, nessa região, várias lideranças. Eu estou aqui lembrando de uma, de Bangu, com muito carinho. Um grande líder de unificação, um homem nobre, que se converteu à doutrina espírita quando tuberculoso dentro de um hospital, Santa Maria, sendo ajudado por outro líder, Gerson Simões Monteiro, muito doente, Emil Dário Frambach. Ele tornou-se espírita e já com esse espírito unificacionista. Então, o 29º seu tem um grande compromisso com Emil e com todos aqueles outros, ele não foi o único, que trabalharam pela unificação. Tá? Muito. Ele entendeu isso. Tá? Então, isso é rede. Fazer isso que nós estamos fazendo aqui, isso é rede. Rede não é uma novidade para nós. E nós deveríamos aperfeiçoar isso, trabalhar isso, incentivar isso, dar esse exemplo. Tá? Bom, então, essa é a primeira rede, a rede que é o movimento espírita. Tá? O seu é esse conjunto horizontal, porque uma rede ela é de organização horizontal, ela não é vertical, porque não tem um chefe superior. Tá? Existem várias casas no mesmo nível de responsabilidade e compromisso, nenhuma mandando na outra, mas todas trocando umas com as outras suas experiências, cada uma vocacionada de acordo com sua história, de acordo com a sua região, não é? Enfim, mas todas aliadas a um fim comum. Nós temos uma identidade comum, somos espíritas e voltados para um fim comum. Não é? Agora, o modo de fazer é próprio de cada casa, respeitado essa finalidade comum e essa origem comum. Não há uniformização, é unificação. Essa é a ideia. Tá? Então, nada mais natural do que organizar o SAPS, já que é o nosso tema, em rede. A Rosa, aqui, responde pelo SAPS do 28º, né? No 29º, tem alguém que responde pelo SAPS do 29º. Eu sempre confundo os nomes, viu? Desculpa, porque eu vejo a Andréia, vejo o Antônio e faço confusão com os nomes. Tá? Mas é a mesma coisa. A Rosa, ela não manda nos SAPs das casas outras, ela só coordena, ela promove a união. Essa é a ideia de rede. Agora, vamos um pouco adiante. Voltando ao que eu disse, a complexidade do mundo de hoje. Hoje, ser espírita tatu é muito ruim para o movimento espírita e é muito ruim para o bom resultado do trabalho, porque as questões são tão complexas hoje que nenhuma casa sozinha vai dar conta. Aliás, hoje há uma teoria chamada teoria da incompletude. Todas as casas são incompletas, todas. E todas as instituições não dão conta sozinha das questões que se lhe chegam para dar conta. Tá? Então, uma depende da outra. Então, desde o início, a gente está trabalhando essa noção de rede. Né? Melhorar, aperfeiçoar, uma apoiar a outra, trocar com a outra. Ponto 1. Agora, ponto 2. Vamos tomar uma outra questão. Aí, olhando para o SAP. Hoje, as demandas são tão complexas que a casa espírita não vai dar conta sozinha, sem
outra casa espírita, mas e também sem olhar para o CRAS, para o CREAS, para o Conselho Tutelar, para a Clínica da Família, ok? Então, eu vou trabalhar com exemplo. Vocês estão trabalhando uma experiência de rede, né, que eu estou envolvido. É um caso de um jovem, ele não é espírita, que eu trouxe através do Antônio para vocês, e vocês estão com esse jovem, com a família dele, e agora eu vou passar para a Caetana, que é do SAP-SERG, ela é psicóloga que acompanha esse jovem, ela vai dizer para vocês como é que está, para vocês verem na prática como é que a rede funciona. Tá? Ele está conosco desde 2018, um jovem do Batam, que havia cometido um ato infracional como adolescente, que o levou a cumprir uma medida em meio aberto. Olha aí, entre o CREAS aí, de Realengo, Adailza Espossati é o nome do CREAS, ele tinha que cumprir, e nós entramos como um projeto chamado Projeto de Vida, com a equipe técnica, olha aí a proteção social. Mas nós tivemos que dialogar com a proteção socio-religiosa das casas espíritas, e vocês entraram. Caetana, eu passo a você a palavra. Como é que está o caso do nosso Hélio? Léo. Caetana? Ela estava aí. Desculpa, Caetana? eu estava apontada. Ok, eu estava falando, mas eu estava fechada. Boa tarde para todos. Eu sou Caetana, né, como o Edivaldo já me apresentou. Esse trabalho que nós desenvolvemos com esses jovens é um trabalho de tutoria, né, que é um trabalho de equipe, de rede, como o Edivaldo está falando, para facilitar a vida dele nesse processo de redenção dele. Ele precisa desse apoio para ele fazer essa caminhada, porque por tudo que ele já falou aí, né, pelo território que eles moram, pelas condições familiares, educacional, psicológica, emocional, pelo Estado, pela família, tudo é de uma dimensão muito grande, muito forte, desproporcional para o jovem. E eles acabam entrando pela porta larga, optando por esse caminho. Mas, muitas das vezes, não é que eles querem. Né? Esse jovem, especialmente o Hélio, ele foi praticamente levado, né? E aí, jovem, maturo, como o Edivaldo está falando, ele não tinha resposta do Estado, não tinha resposta da prefeitura, da sua comunidade, e ele viu uma grande oportunidade entrar no tráfico, porque ele garantiu remédio para a irmã dele, que sofria de um determinado problema de saúde nessa ocasião, ele tinha o dinheiro dele, os pais eram catadores de lixo, não tinham condição nenhuma para cuidar de toda a família, e ele acabou enveredando por isso, assim, por opção mesmo. Ele disse, olha, a minha escolha foi essa. Mas, depois que ele entrou para o projeto, que a gente começou a acompanhá-lo, a gente fazemos um trabalho em rede, como eu estava falando, eu entro com a parte psicológica, esse apoio psicológico. Tem uma equipe que o Edivaldo coordena, que são os estagiários de serviço social, que vai dar apoio para a família, para ele, do que ele está precisando, né? Foi aí que a Silvia entrou conosco, inclusive, né? E tem a tutoria, como o Edivaldo falou, do mundo digital, não dá para a gente não viver mais sem esse recurso. Se esse jovem não tiver essa visão digital, ele vai continuar à margem da sociedade novamente. Ele já está à margem da escola e agora à margem do mundo digital. E também a gente tem uma parceria com o CAA, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, para tentar preparar esse jovem para o mundo do trabalho. Então, quer dizer, não é um trabalho sozinho, né? Você vê, é um trabalho em rede, para poder a gente fazer essa caminhada desse jovem para ele chegar no ponto, né, de recuperação dele da sociedade. Então, a gente precisa de tudo isso. E, nessa ocasião, ele era usuário de drogas, ele havia matado uma pessoa, ele vivia com esse drama de consciência e trabalhava ali com arma na mão, né? E
Quando ele foi preso, né, ele foi apreendido, aliás, na ocasião, porque ainda era de menor, né, Edivaldo, na ocasião, ele foi apreendido, e ele, então, foi no momento que a gente estava iniciando esse projeto, e foi oferecido para ele e a família ele participar do projeto. Se ele participasse desse processo, desse projeto, com 80% de frequência, tanto na escola como no nosso projeto, eles ficariam isentos com a justiça. Então, isso era muito tentador para eles, né? E esse rapaz, especificamente, ele agarrou isso com unhas e dentes. E ele fez tudo direitinho, tudo que a gente mandava, né? Assim, dentro dos limites dele, ele correspondeu. Hoje, ele está no ensino médio. Quando ele chegou conosco, ele estava no ensino fundamental. Estava fora da escola, Caetano. Fora da escola, é verdade, mas parado no ensino fundamental. Hoje ele está terminando o ensino médio, ele vislumbra fazer faculdade, que nunca passou na cabeça dele fazer uma faculdade, ele nem achava que era possível isso, não, mesmo ele ouvindo falar, mas ele não teria acesso, ele achava que nunca teria acesso a isso. Ele participou de curso, né, do mundo digital, que eu estava falando para vocês, um pacote Office que foi dado para ele, com celular, porque ele não tem computador. Então, ele fez tudo. Olha o esforço, para quem sabe mexer no celular com essas ferramentas, no celular, não é fácil. Haja paciência, viu? Para estar mexendo essas coisas. Mas era o único recurso que ele tinha. Então, ele topou fazer assim mesmo. E ele fez. Faço acompanhamento com ele, né? A gente dá as orientações. Tem uma equipe de serviço social que dá acompanhamento para ele. Ele morava no Batã, como o Edivaldo falou. Ele fazia parte do tráfico de lá. E a gente tentou sensibilizar a família, ele, da necessidade dele sair desse local para poder ajudá-lo a se recuperar mais rápido. Porque era muito difícil, porque ele mora mesmo, o território onde ele mora é onde tudo acontece do tráfico. Então, era muito difícil ele se recuperar. Os amigos ficavam ali puxando ele. Ele me dizia, né? Todo dia era assim, era uma competição. Caetano, a Andréa levantou a mão. Pois não. É só o seguinte, eu ia esperar a fala final. Depois, eu não digo amanhã, vocês teriam como disponibilizar todas essas informações num relatório escrito para a gente? Assim, por que eu estou pedindo isso? Para a gente poder distribuir para os companheiros das outras casas espíritas do 29º seu, para que eles tenham uma ideia desse trabalho em rede, porque a gente ainda não conseguiu atingir os corações. Certo. Okay, entendeu? Você sabe? Uhum. Eu não sei se o Antônio isso. concorda, Tá, né? Que é o a Antônio gente faz isso atualizando, viu? Isso, mas assim, não precisa ser uma coisa grande, não. Essas informações Tá básicas. André, está sendo gravado. A gente pode. Não, eu sei. Mas eu acho que quando a gente tem um documento por escrito, uma segunda A gente validação. pode fazer isso, André, sem problema, entendeu? Tá bom? Porque, obrigada. Não precisa ser uma coisa grande, não. Pode ser bem básica, para a gente estar mostrando para esses companheiros o que significa esse trabalho em rede. Uma ação conjunta. Exatamente. Okay. Tá, obrigada. E, olha, e através dessa ação conjunta, a gente conseguiu tirar o Léo do Batã e colocá-lo em Bangu, numa outra casa, fora do território do tráfico, né? E onde ele pôde se recuperar. Então, essa recuperação dele deu-se também porque a gente teve que tirá-lo de lá. E foi com a ajuda de colaboradores, que colaboram para pagar parte do aluguel dele. Hoje, a nossa ideia é ir soltando ele gradativamente. E, com isso, o Antônio, né, o Edivaldo entrou em contato com ele, porque ele dá o apoio de uma cesta básica para poder ajudá-lo a ele ficar nessa casa sozinho, fora da família, né? Então, ele teve que se deslocar, a gente teve que dar um suporte para ele. Então, a gente conseguiu, através do Centro Espírita, essa cesta básica para atender essa necessidade desse jovem, ele se manter fora da casa dele.
A gente deu um curso, né, através do CAA. Hoje a gente conseguiu um jovem aprendiz para ele. Ele está começando esse jovem aprendiz. Então, Está com salário, né, Caetano? isso. Ele tem um salário de jovem aprendiz. Vai ter um salário de jovem contrato aprendiz. assinado. E com isso, a gente vai pagar parte do aluguel e ele vai se comprometer com outra parte, até ele vir assumir completamente a vida dele. A gente quer dar uma autonomia para esses jovens. Alguns é mais complexo, como é esse caso, mas os outros nem tanto. Mas também nós temos aquele que, inclusive, indicado por esse rapaz, um colega dele que fazia parte da mesma facção, vendo a trajetória do L, pediu para o L que ele queria também fazer parte desse programa, que ele queria sair dessa vida e que ele queria mudar a vida dele, se ele não podia. Aí ele veio falar conosco, não foi? Lembra, Edivaldo? Isso aí eu vou falar depois, Caetano. Tá, então eu só vou citar, né? A Rosa está aí, a Silvia está aí. Isso. Aí depois vai entrar as duas, também a gente já... Então, você vê que não... Esse trabalho que a gente fez com ele já serviu de modelo para outros jovens que estavam na mesma situação dele. Então, o modelo sensibilizou ele, viu que tinha uma saída. Então, já também favoreceu não só diretamente o L, mas aqueles que estavam em volta, que percebeu nele uma mudança. E hoje, só para encerrar minha fala, ele era o patinho feio da família, né? Hoje, a família dele, tudo que acontece agora pede apoio para ele. Pelo grau de mudança que ele teve. O pessoal, lá, ele diz, olha, dona Caetano, estou dizendo que eu estou falando até diferente agora, eu não falo mais como eles falam, porque a gente fica trabalhando, olha, você vai trabalhar, você tem que falar correto, não pode estar falando gíria, e ele está pegando essa mudança, então ele está sendo educado, ele está recebendo essas informações, gente, e por telefone, porque foi a pandemia aí 2 anos, e a gente ficou afastado. Eu me encontrei com ele num passeio, que o Edivaldo depois vai falar que a gente faz, né? E nunca mais falei com ele. Tudo pela rede, pelo telefone, trabalhando dessa forma. Então, esse é um modelo, assim, um dos resultados que a gente está trazendo. Olha só. Isso, gente, vamos lá, agora, antes de entrar no outro caso. Resumir aí para vocês entenderem. Olha, o Caetano descreveu, primeiro, um projeto que não é de casa espírita, é um projeto de uma instituição da sociedade civil, tá? Chamada Instituto Socioeducativo Fabiano de Cristo, tá? Que tem a sede em Tocantins e uma filial no Rio que eu coordeno, tá certo? Agora, esse projeto, com adolescentes, ele que tinha o Conselho da Criança, tinha a Vara da Infância, né? Ele foi apresentado, é bom que se diga isso, né? No último encontro estadual, antes da pandemia, quem participou do Encontro dos SAPs no SERJ, ele foi apresentado. Hoje ele é um projeto abraçado pelo movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro. Até porque, vou fazer um parêntese, né, para trazer a outra questão, até porque vocês sabem, vocês que moram aí nessa região, Bangu, Realengo e tal, sabem que aí, nessa região, tem o maior complexo penitenciário do Estado, para adultos, não é? Vocês conhecem o Wilson Lucobuco, não é? Pois bem, e existe na estrutura do SERJ o SAEP, Serviço de Assistência Espírita ao Preso. Nós estamos trabalhando juntos, eles trabalham com adulto. Agora, o Antônio nem sabe disso, isso é uma novidade. A Federação Espírita Brasileira criou um grupo de trabalho, tá? Para criar um documento de orientação como a Casa Espírita vai trabalhar com o apenado, com o preso. E vai incluir nesse documento como trabalhar com o jovem que cometeu o ato infracional. Aquele que está no DEGASE,
lá na Ilha do Governador, privado de liberdade, mas aquele como o L, que cumpriu uma medida em meio aberto. Então, isso vai ser uma área nova de trabalho. 2 áreas do SERJ já estão dialogando, o SAEP, né, e o SAPS, querendo mostrar que isso vai ter repercussão para vocês. E vocês, do 29º, estão sendo um piloto, tanto nesse caso do L, porque a cesta básica que vocês estão oferecendo, né? Lembrando que nós estamos em um período de pandemia, as casas espíritas fechadas, tá? Não havia outra forma de colaborar. Mas eu tenho conversado com o Antônio, até porque agora ele está morando em Bangu. Quando a casa espírita voltar, a gente quer vinculá-lo ao SAPS de uma casa espírita aí em Bangu, tá? E para que a família dele também seja beneficiada diretamente, entendeu? Se não fosse a pandemia, ele estaria frequentando o SAPS de uma casa espírita aí do 29º. Não ficou porque não tinha possibilidade. Além da cesta básica, vocês iriam dar tudo que uma casa espírita poderia dar para ele. Nós até ensaiamos antes da pandemia. Nós fomos a uma casa espírita, que eu não me lembro o nome, tá? Aí fomos atropelados pela pandemia. Bom, resumindo, antes de entrar no outro caso, vocês estão percebendo o que é uma rede? Primeiro, mesmo um projeto profissional que tem psicólogo, tem estagiário, não dá conta sozinho. Vocês ouviram falar que a Caetana disse CIE, é o CIE que prepara para o mundo do trabalho. Vocês ouviram falar em escola. Nós vamos procurar a escola, nos aproximar da escola, porque ele tem que concluir o ensino médio. Tem o CREAS, que é o equipamento de assistência social. Nós o encaminhamos para o CRAS, ele está inscrito no CAD único. Nós o encaminhamos para a clínica da família, ele e a companheira dele. Vocês estão percebendo? Mesmo nós que somos técnicos, não ousamos achar que nós damos conta de tudo sozinho. O que dirá uma casa espírita limitada, que só atende a família uma vez por semana, ou de 15 em 15, ou mensalmente, ela querer dar conta de demanda de famílias, ok? Não sei se ficou claro. Eu vou entrar no segundo caso, aí vocês depois podem perguntar. Bom, o segundo caso é o caso que é esse que Caetana começou a mencionar, que a família mora em Santíssimo. Por isso eu procurei o 28º. É um pouco diferente, tá? É um jovem que era colega de infância, morador do mesmo Batã, do L, só que esse nos procurou já um pouco mais tarde, numa crise dentro do Batã, violenta de disputa de poder e facção. Ele não resistiu, foi instado, provocado pelos amigos para defender o grupo e o Batã e acabou se envolvendo em algo grave e ele está preso, aguardando o julgamento. Ele está na Lemos Brito. Então, nós já estamos aí experimentando um outro trabalho, tá? Qual é? O SAEP, né? O trabalho que tem aí, vou repetir um nome que vocês conhecem, o Locobuco, né? Tem uma agente religiosa de uma casa espírita, ela é de Nilópolis, que faz a visita a Bangu, como espírita, a Lemos Brito. E o M, o nome dele é M, já está frequentando a escola, né, espírita com essa agente religiosa. Mas ele tem uma família. A mãe dele mora em Santíssimo, muito pobre. A mãe dele não consegue visitá-lo. Olha, são 2 condições. Vamos dizer assim, mas que bobagem, um dinheirinho de nada. Mas ela não tem. Ela não tem. Não foi só a pandemia que a impediu de visitar o filho. Olha aí o que eu chamei de vulnerabilidade invisível. Além do dinheiro, quebrou o laço de família. Ele está lá e ela não pode visitá-lo, ainda que queira. Ele ainda tem um filho, né, Edivaldo? Ele tem um filho de 3 anos que ela não pode levar,
porque não tem dinheiro da passagem, entendeu? Aí, veja, ele aniversariou no dia 19 de fevereiro, se eu não estou enganado. Ela queria ir visitá-lo. Sabe para quê, gente? Pensem nisso. Ela não queria levar para ele nada, ele não queria levar para ele um tênis da moda, não, gente. Queria levar uma sandália da havaiana. Queria levar para ele um bolo caseiro. Ela não podia ir, porque não tinha dinheiro para comprar a sandália, o bolo. Você sabe quem é que fez? O 28º seu, a rede de lá, a Rosa, que aí está, a Silvia, que visita a família, que dá apoio à família, possibilitou esse vínculo de felicidade, de alegria. Olha aí o trabalho do movimento espírita, entendeu? Isso o CRAS não vai fazer, o CREAS não vai fazer. A Silvia visita essa família, orienta essa família, apoia essa senhora. Ela agora está trabalhando, mas ainda assim a renda dela não é suficiente. Ela também, essa senhora, que é mãe do Amy, que está preso, ela tem uma filha de 5 anos. Veja, Andréia, Selma, Rose, pense, Nete, a gente falou dos jovens. Essa senhora, vocês conhecem alguma experiência aí de vocês? Queria matricular a filha de 5 anos na educação infantil. Você sabe como é que faz isso, Andréia? Não é indo à escola mais. No meu tempo era ir à escola. Hoje é pela internet. Ela não conseguia, Andréia. Olha aí o papel do jovem. Pois bem, uma estagiária de serviço social fez a matrícula. Pronto. E essa estagiária não mora em Santíssimo, não mora em Campo Grande, da casa dela em Vigário Geral. Resolveu. Tá certo? Agora, ela precisa de um instrumento jurídico chamado guarda para poder levar um neto, filho do filho, para visitar o pai. Ela não sabe fazer isso, nós orientamos. Foi a estagiária que entrou em contato com a Defensoria Pública. Agora, veja mais uma coisa, Rose, presta atenção, tá? Sabe o que disse a Defensoria? Está aqui um telefone, ela ligue para agendar. Vocês acham que ela consegue? Nem a estagiária. Ela está 1 semana tentando ligar. Vocês acham que é fácil? Então, olha, o papel novo da Casa Espírita, tá? A Caetana disse que o L fez um curso com um telefone, tá? Nós patrocinamos isso para ele. Vocês não poderiam fazer um trabalho, a Casa Espírita acrescentar na cesta básica para as famílias um chip para ele ter acesso à internet? Vocês estão entendendo como é que o mundo mudou? Então, essa é a realidade. Pois bem, graças a esse gesto da Silvia e da Dona Rosa, nós conseguimos juntar mãe e filho numa alegria só. Depois dessa ida da mãe, quando ele esteve com a Lúcia, agente religiosa espírita, ela disse isso para ela. Estou muito feliz, a minha mãe veio visitar, entendeu? Então, veja, esse é o trabalho de rede. Esse é o trabalho de juntar o esforço. Nós somos técnicos. Além de eu coordenar o SAPS, eu coordeno esse projeto. Eu sou um técnico, Caetano é um técnico, mas sozinho a gente não dá conta. Sobretudo o vínculo. Vocês têm ideia do que é a Silvia ir lá, conhecer essa senhora, ouvir o sofrimento dela, as queixas dela, os problemas dela, dar atenção, dar carinho. A importância disso é uma mãe sofrida, um filho preso. Ela não sabe dele, ela não entende, ela não consegue entender o que é isso. É difícil para ela entender a justiça, porque a justiça é muito complicada, muito complexa. Vocês estão entendendo? Então, essa é a ideia. Quer dizer, a Casa Espírita pode cumprir o seu papel. Ninguém está dizendo que a Casa Espírita tem que contratar assistente social, psicólogo, não é isso. Vai fazer proteção sócio-religiosa, que a Casa faz e faz bem, aperfeiçoando isso, capacitando a sua equipe. É isso que nós vamos oferecer. Eu disse isso de início. É isso que a gente vai disponibilizar pelo YouTube, uma capacitação com assessoramento técnico nosso, para que a Casa Espírita possa melhorar esse trabalho, que já faz.
com esforço, com voluntário, uma vez por mês, é a cesta básica, é uma roupa, é a sandália, mas também é a palavra de orientação. Né? Aqui eu vou começando a concluir para abrir para as perguntas, dizendo uma coisa, que eu sempre repito, isso é uma cantilena que eu aprendi com Mário Barbosa em 1972. Eu era um jovem recém-formado em serviço social, quando eu conheci o Mário Barbosa, num encontro espírita em Barra do Piraí, em Três Rios, era um encontro de jovens, né, o Cipom, e ele lá do Pará. Eu tomei-o como meu ídolo como profissional, um grande profissional e um grande espírita. Ele dizia e repetia o que está no capítulo 13 do Evangelho, item 18, os órfãos. Hoje, a orfandade não é física. Hoje, nós temos poucos órfãos, literalmente falando, mas são órfãos de uma sociedade que não os acolhe, que não os educa, que não dá escola, que não dá saúde, dá preconceito contra o negro, contra o morador do Batã, vê esse jovem como bandido, como criminoso irrecuperável, não é? Pois bem, esse é o grande desafio nessa sociedade complexa, da cultura da crueldade, da violência, da discriminação. Pois bem, o que diz o capítulo, o item 18, 13, do capítulo 13? Olha que coisa importante, que a gente precisa grafar isso e botar assim, no SAPS. Primeiro, diz assim, dai delicadamente. É com delicadeza, é com carinho, é com ternura, é com diálogo. Segundo, juntai ao benefício material. Aí eu vou acrescentar, se necessário for, no caso do L, no caso do M e da mãe do M, é necessário a sandália, é necessário o bolo, a cesta básica, porque eles são pobres, estão na linha da extrema pobreza. Ok? Então, e o CRAS não dá conta disso sozinho, com todo o Bolsa Família, Auxílio Brasil. Então, isso é uma coisa. Olha o que ele acrescenta. Juntar a esse benefício o outro, que só uma casa espírita amorosa, lugar de cuidado, consegue dar. Qual é? A boa palavra, o diálogo, o carinho, a atenção. O que o L precisa, além da cesta básica que vocês dão, do carinho, da atenção, da palavra, que vocês não estão podendo fazer, mas vocês fazem, porque as casas estão fechadas, né? Mas, quando abrir, o L, como eu disse, pode ser inscrito num SAPS de uma casa, a família dele também, porque ainda vai levar um tempo, ok? Isso é outra coisa que eu quero falar. Há um equívoco que eu encontrei no movimento espírita compreensível. Como a gente não sabe o que é pobreza, a gente acha que sabe. Né? A Benedita Fernandes é que manda, através do Divaldo, que os espíritos estudem a pobreza. A gente trabalha com pobreza, tem que saber o que é pobreza. Tá? É muito complexa a pobreza, ainda mais hoje. É muito complexa. A gente olha assim, não é tão simples entender o fenômeno da pobreza numa sociedade tão desigual como essa que nós vivemos. Pois bem, então, esse conhecimento ele é muito importante como passo necessário, e aí é que reside o trabalho do SAPS. Né? Pois bem, então, vocês podem, dentro da identidade da Casa Espírita, repito, vocês podem fazer o trabalho de vocês, não é? Que é da casa, é da identidade espírita. Né? A cesta básica ou outra ajuda material, se necessário for, que complementa o que ele precisa. Agora, a palavra esclarecedora, no livro Orientação do SAPS, chama de diálogo interreligioso, porque o L, como muitos, ele é evangélico e segue. Ele diz que ele por vezes, no auge da tentação para voltar ao crime, ele botou os joelhos no chão, orou. Então, ele é evangélico, mas a Casa Espírita pode recebê-lo e dialogar. O diálogo interreligioso não está proibido de falar da filosofia espírita, de trazer para ele o conteúdo,
mas não deve impor, e muito menos trocar a doutrina por cesta básica, isso e até legalmente não pode. Não é? Respeitar a religião dele, mas falar. A Caetana faz esse trabalho brilhantemente. Ela, numa casa espírita tradicional, Asilo João Evangelista, ela trabalha com crianças de várias religiões, nesse modelo que nós construímos juntos, de diálogo interreligioso. E a lei permite. Eles precisam também de religiosidade. Entendo, o jovem é um carente de religiosidade, de espiritualidade, não é? Não da religião formal, nem sempre eles a querem, mas eles precisam de religiosidade, que vem com exemplo, vem com amorosidade, com a boa palavra, etc. Bom, 3 horas, eu vou fazer aqui uma parada para que vocês perguntem, comentem. Vocês podem fazer como a Andréia fez, se quiserem. Tem uma mãozinha aí nas reações. Levante a mãozinha, se quiser. Ou não. A Nete já levantou a mão, viu, Edivaldo? Enquanto a Nete abre o microfone, eu só queria falar Nete, que pode tem abrir alguma... o microfone, por favor. Edivaldo, tem algumas casas aqui de Bangu, do 29º, que já estão abertas. Então, de repente, a gente precisa saber qual é o endereço do Léo para ver se tem alguma mas a gente casa pode até próxima. esperar, viu, Andréia? Eu já falei tá com o legal. Antônio, a gente pode esperar, tá? Nete? Oi, é um trabalho maravilhoso, né? A gente fica pensando assim, e quando o senhor falou em pobreza, eu tive a oportunidade de visitar Salvador, e é como se fosse assim, na frente é uma beleza, por trás é a realidade, né? É a tristeza, é a palafita, é uma coisa assim, desse jeito mesmo. Eu queria perguntar a Caetana. Caetana, você falou que eles ficam quites com a lei. Como é esse quitar com a lei? Edivaldo quer Posso falar? responder? Pode. Pode. É o seguinte, olha só. Existe uma coisa chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que é de 1990. É outra coisa que o Espírito precisa saber. Existem leis novas, tá? Que definem o que é criança e adolescente. Criança e adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Ela não está pronta, acabada, entendeu? Ela está em processo. Desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual. Vejam bem, tá certo? A criança, se a criança cometer algo, por exemplo, machucar alguém, a ela não se atribui nenhuma penalidade, entendeu? É outra forma de lidar. Agora, o adolescente, que é a partir dos 12, se ele furta ou rouba um celular, se ele porta uma arma para ameaçar alguém, se ele agride alguém fisicamente, se ele chega até matar, ele cometeu um ato infracional análogo ao Código Penal. No Código Penal, você tem, por exemplo, 155, é um código do Código Penal, que é roubo ou furto, eu não me lembro, porque isso não é minha área, né? 157 é assalto à mão armada, tá? Só que o adolescente, ao invés de ir para a prisão, o juiz avalia o caso dele. Ele é apreendido, ele não é preso. E o juiz diz assim, bom, ele cometeu algo leve, que foi o caso dele, foi um algo leve, ele cometeu algo leve. Então, vamos dar uma chance para ele. Em vez dele ser apreendido, ficar privado de liberdade lá na Ilha do Governador, no Degase, vamos dar uma medida em meio aberto. E eles aplicam a medida chamada liberdade assistida, tá? Ou então, prestar serviço à comunidade por um período inicial de 6 meses, para poder avaliar. Foi o caso dele. A juíza nos chamou, a minha Caetana, a gente falou para vários pais, inclusive a mãe dele estava presente, ela quis colocá-lo no projeto, ele aceitou, criou um compromisso que ele cumpriu em 6 meses. Ele frequentou tudo que o projeto oferecia, com participação, com frequência, mudando o comportamento, ele fez todos os cursos, só que a Caetana, para abreviar, ela não disse uma coisa, que alongou o processo dele, conosco, entendeu? Não de cumprimento da medida.
ele conseguiu se empregar antes da pandemia, no Spoleto, lá na cidade. Veio a pandemia, o Spoleto mandou o gerente embora da loja, mas não sei quantos da várias lojas, entendeu? Ele ficou desempregado. Claro que aí ele não conseguia mais emprego, não era fácil, né? Em plena pandemia, tudo fechado. Foi aí que nós entramos, aí ele mudou para uma casa fora do Batã, mas quando ele fez isso, ele já estava lá no Spoleto, antes mesmo da pandemia, ele já tinha cumprido os 6 meses. Mas quando eles cumprem os 6 meses, o juiz libera, a gente ainda os acompanha no mínimo por 6 meses. Porque aí tem o que eu ia dizer. Nenhum trabalho desse você consegue fazer com menos de 1 ano de um trabalho sistemático, acompanhado. Caetana falava com ele semanalmente por telefone. Tinha uma agenda, como se fosse uma terapeuta, uma orientadora. Agora é de 15 em 15 dias, está entendendo? Entendi. E agora que a pandemia permite, uma vez por semana, ele já está indo, junto com outros jovens, lá em Jacarepaguá, porque o trabalho dele é lá, entendeu? Ele está indo junto com outros jovens. Então, ele já cumpriu. A medida dele já está extinta, já não existe mais. Agora, ele ainda não está plenamente socializado, entendeu? Por tudo que aconteceu. Pandemia, porque, olha só, existe uma coisa, Nétia, que eu vou aí concluindo e passo para a Lília. Tem um autor muito que diz o seguinte: pobreza, é isso que a gente precisa entender, pobreza não é só de dinheiro, é de cultura. O que a pobreza faz? Se você comparar esse jovem com a minha filha, ele é um pouco mais velho que minha filha. A minha filha tem muito mais recursos do que ele, está entendendo? Pela infância que ela teve, pela escola que ela frequentou, pela família que ela tem, está entendendo? A mãe dele mal fala. São catadores. Que cultura, que escolaridade essa senhora tem? Como é que ela pode orientar esse filho sobre escola, está entendendo? Então, há uma outra pobreza cultural. É que a Caetana falou, ele está aprendendo a falar. Ele falava cantando, de tanto ouvir rap, ele falava cantando. Ele está aprendendo a usar a roupa que a sociedade quer para poder ter um emprego, a se comportar dentro de um ambiente de trabalho, está entendendo? Tudo isso é um processo. Isso não menos de 1 ano, tá? Não menos de 1 ano de trabalho sistemático, continuado, em cima, ele vai e volta, entendeu? E a gente ali orienta, trabalhando, mas ele está cada vez mais já num outro, ele já não é aquele que a gente conheceu quando ele chegou, ele mudou muito, entendeu? Graças a Deus. Lília. Edivaldo, olha só, a gente está querendo agradecer, né, a sua participação, mas infelizmente o nosso horário encerrou. Aí a gente queria pedir a você para fazer as considerações finais, tá? Porque o nosso horário está meio corrido mesmo hoje. Era só até as 3 horas mesmo, com as perguntas. Tá bom. Tá bom? Aí, se você puder fazer as considerações finais, aí a gente informa os companheiros que não é um assunto então fechado aqui, temos muito a conversar, vamos marcar. Tá bom, ok. O que a gente queria, Lília, hoje, era trazer para vocês a rede de maneira concreta, até pelo que vocês já fizeram. Acho que vocês não percebem, talvez, a gente está de fora, eu e Caetana, a gente valoriza o trabalho de vocês. Tá? E o Léo tem uma gratidão, a referência dele é o Antônio, mas ele tem uma gratidão a vocês incrível. A cestinha básica tem tido uma importância imensa na vida. A televisão que ele ganhou também, que o Antônio... Vocês vão dizer, mas que trabalho tão pouco? Não foi pouco, entendeu? Foi muito importante. Foi o que vocês puderam fazer na pandemia, na emergência, entendeu? Então, é isso que vocês entendam. Agora, vocês fizeram em rede. Não foi só um centro espírita que deu a cesta básica, foram vários para compor uma cesta básica. E aí a gente entrou com o gás, por exemplo, entendeu? Encontramos um doador para comprar de 3 meses o gás para ele. Enfim, então, foi essa a intenção. E, por último, lembrar vocês que a gente está lançando, dia 31, a capacitação prevista no Orientação Centro Espírita,
tá? Orientação aos SAPs, tá? Vai estar, depois do dia 31, a partir do começo de abril, vai estar no YouTube do CERJ. Nós vamos colocar um telefone, o Antônio já até se inscreveu, que eu me lembro, temos um telefone celular no cartaz, um WhatsApp, pode se inscrever, e a gente vai dar todo o suporte. O que é importante dessa capacitação? É que vocês, cada casa ou até um grupo, poderá ver o vídeo, trabalhar o que está ali, o conteúdo, a hora que quiser. Vocês é que vão se organizar para estudar, entendeu? E nós estaremos de plantão para dar assessoria, tirar dúvidas e, repito, em sendo necessário, depois a gente pode combinar com o seu, né, com o 28º e o 29º, para fazer um encontro sobre esse primeiro módulo, que é proteção socio-religiosa e proteção social. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Um abraço carinhoso. Boa tarde também. E boa tarde aí para todos e todas. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Edivaldo. Muito obrigado, Caetano. Muito obrigada a presença de todos os companheiros que estão aqui. A gente tem companheiros de outras regiões, né? O pessoal do 28º, a gente tem aqui a Selma é do 25º, né? Então, a gente fica muito feliz de ter pessoas, não sei se tem outras, a NET também é do 25º, né? Então, a gente... 28º, Lília. 28º, tá certo? Então, a gente agradece a presença de todos vocês e, como o Edivaldo falou, esse assunto não está esgotado. A gente vai continuar. Quando a gente marcar outros eventos, a gente convida novamente os companheiros para estarem com a gente. Esse momento também está gravado, tá, gente? Inclusive, eu vou encerrar a gravação aqui agora, tá bom?